Olá, caro aluno, tudo bem com você? Hoje eu estou aqui por um motivo especial. Eu vou explicar um pouquinho como realizar a nossa atividade mapa da disciplina Comportamento do Consumidor. A nossa atividade tem uma proposta um pouco diferenciada, ela tem a intenção de te colocar no papel central de promoção dos conhecimentos adquiridos, ou seja, você vai colocar em prática um pouquinho dos conhecimentos que você conseguiu adquirir ali no desenvolvimento da nossa disciplina, certo? Mas e aí, professor, como que eu vou realizar a atividade mapa? Para isso, eu tenho alguns passos aqui para que vocês tenham um norte de como tomar essa direção, certo? Vamos lá? Bom, primeiramente vocês têm que entender o caso. A nossa atividade mapa, como vocês puderam já perceber, ela é pautada ali numa proposta central. Atualmente, o mercado consumidor ele tem valorizado muito a atitude das empresas e a oferta da marca. Pensando nisso, nós temos ali um assunto um tanto atual. Acontece atualmente um boom das lojas de produtos naturais, de produtos para pessoas que têm algum tipo de intolerância, intolerância à lactose, à doença celíaca, que quem não pode comer nenhum tipo de alimento com glúten, os vegetarianos, os veganos, aqueles que não ingerem açúcar e assim por diante. Só que daí você já é um gestor comercial e você foi contratado para realizar uma pesquisa de mercado. Por quê? O seu empregador ele tem o interesse de saber. Ele deve investir o dinheiro dele ali numa determinada localidade, em um bairro, numa cidade. Para esse tipo de público, ele vai ter quem compre os seus produtos. Então, para isso, você tem que seguir ali um passo a passo. Mas primeiro vamos entender uma seguinte questão. Você foi contratado para realizar essa pesquisa e o seu cliente, no caso, aquele que te contratou para fazer a pesquisa, ele tem ali um interesse. Ele deve abrir uma loja para produtos saudáveis. Ele pretende ofertar dois tipos de produtos. Primeiro, produtos para pessoas que têm algum tipo de restrição alimentar, seja glúten, seja lactose, seja açúcar, ou simplesmente produtos veganos, produtos vegetarianos que não contenham nenhum tipo de matéria-prima de origem animal. E ali, você também tem uma outra tipo de cartela de público, que são os clientes adeptos a academias e ao esporte, ou seja, pessoas que aderem a esse tipo de alimentação por esse novo estilo de vida, certo? Agora que você já entendeu um pouquinho da proposta, com certeza você tem ali um respaldo diferenciado no texto base do nosso mapa, que te direciona ali ao conteúdo também. Você tem o próximo passo, na verdade, o primeiro passo. O primeiro passo a ser dado é acessar o material da disciplina, baixar o formulário padrão específico dessa disciplina, porque ele é diferente, ele tem informações relevantes, não só as informações padronizadas da instituição, só as informações na folha de capa, você tem ali outras ferramentas que você pode utilizar. Mas antes de adiantar um pouquinho sobre essas ferramentas, eu tenho o próximo passo. O segundo passo da nossa atividade é elaborar esse questionário da pesquisa. Se você quiser desejar fazer uma introduçãozinha ali explicando qual que é o seu intuito com esse questionário, então eu tenho, primeiro de tudo, uma pergunta norteadora. As suas perguntas elas devem contemplar uma proposta. A pergunta norteadora é: o empreendimento voltado para alimentação saudável, localizado no seu bairro ou cidade, seria rentável? Aqui você tem uma primeira pergunta. Essa não conta, ok? Então você tem que formular mais 6. Mas essas 6 perguntas elas são divididas em 3 segmentos ou aspectos. Os aspectos demográficos, você terá 2 perguntas nesse aspecto. Os aspectos psicográficos são mais 2 perguntas. E os aspectos de personalidade, mais 2 perguntas também sobre esse aspecto. Mas o que quer dizer aspectos? Os aspectos que você vai levar em consideração ali é algum ponto central relevante ao comportamento do seu consumidor ou consumidor que irá adquirir este tipo de produto, certo? Chegado a esse momento, eu tenho algumas sugestões também no processo de desenvolvimento dessas questões. Primeiro, o livro didático.
Ele é a sua ferramenta essencial nesse processo de construção. Porque para você fazer uma pergunta, uma questão que seja baseada em algum aspecto, obviamente ela tem que ser direcionada a ele. Este aspecto ou estes aspectos, eles estão contemplados no livro didático de vocês lá na página 98 adiante. Então não é só na página 98, é a partir dela, ok? A segunda sugestão foi colocado ali no formulário padrão de vocês algumas perguntinhas bem básicas para terem ali um norte, um exemplo de como que vocês podem desenvolver essas perguntas. Mas, professor, eu nunca fiz uma pergunta, eu nunca fiz uma questão para pesquisa. Não tem problema. Também pensando em auxiliar vocês, eu vou estar procurando alguns materiais extras e disponibilizando lá no material da disciplina para que vocês tenham ali alguma outra fonte para ajudar no desenvolvimento dessa atividade. Essa atividade ela não é tão complexa assim, então é interessante que vocês façam uma leitura, participem das aulas, o professor vai tentar ajudá-los da melhor forma possível nessa questão, tá bom? Mas vocês já têm uma ferramenta ali de início no próprio formulário padrão, alguns exemplos bem básicos. Eu posso replicar aquela pergunta? Não. São perguntas mais para utilização como padrão, como forma de você montar uma pergunta. Então é necessário que você coloque a cabeça para pensar e desenvolva uma pergunta relevante, uma pergunta que converse com essa situação. Você quer saber se o seu consumidor ele corresponde a uma expectativa. A expectativa vai consumir um produto saudável de uma loja que eu pretendo abrir, na verdade que o meu empregador pretenda abrir? E aí? É essa conversa que vocês têm que fazer nesse desenvolvimento dessa disciplina, tá bom? Como eu já disse, vocês podem acessar o material da disciplina que lá, além do formulário padrão, vai ter algum outro material extra para auxiliá-los no desenvolvimento, caso vocês ainda tenham alguma dúvida de formulação de perguntas. Mas a segunda parte, ou o passo 3, ele é a máxima importância dessa proposta. É nele que vocês têm que colocar a fonte central da essência. Por quê? Passo 3 é uma análise comercial. Você, como um futuro gestor comercial, tem que levar isso em consideração. Você tem que realizar uma análise sobre as potencialidades de alcance, ou seja, é viável, não é viável abrir esse negócio? Como que eu vou fazer isso? Você tem que colocar isso baseado no questionário que você já fez. Eu fiz um breve questionário e agora eu tenho que colocar ali algumas considerações. Para melhor auxiliá-los, eu coloquei alguns pontos principais nesse processo. Primeiro, como as questões poderão suprir as necessidades do meu cliente, aquele que me contratou para fazer essa pesquisa. Como que elas podem norteá-lo nesse processo? E aí, para isso, vocês têm que levar em consideração também o perfil de quem será entrevistado. Isso referente aos 3 fatores ou os 3 aspectos que foram levados em consideração no desenvolvimento das perguntas. Lembrando que são demografia, psicografia e personalidade. São os 3 aspectos contemplados nas perguntas. E aí, o perfil do meu entrevistado ele vai poder levar em consideração isso? Vai responder aquilo que eu preciso? E aí vem a cereja do bolo. O seu questionário é viável ou não é viável? Sim ou não, não será uma resposta considerável. Você vai ter que colocar ali uma argumentação, defender por que ele é viável ou não. Tá bom? Professor, mas se ele não for viável, significa que eu não vou receber minha nota? Talvez naquele momento seja necessário que você entenda que precisa ser reformuladas algumas questões, ok? Responde à necessidade do meu empregador, eu consegui suprir a necessidade principal ali, meu empregador vai saber se ele vai conseguir abrir um negócio dele ou não, se ele vai poder investir o dinheiro dele ali pensando num lucro posterior, ele vai conseguir retomar aquele valor investido considerando esse nicho de mercado? E aí? E aí que você vai me falar, ele deverá abrir um negócio de alimentação saudável na sua região, naquela região onde você vai aplicar esse questionário? Professor, essa pergunta não deveria ser pós-questionário? Não, quem vai ter que vender o peixe será você, porque você está vendendo o questionário, você está vendendo a proposta de aplicação desse questionário. Então é interessante que você deve colocar ali, ó, se você levar em consideração
as minhas questões e os dados que serão levantados com ela, você pode ou não abrir o seu negócio. Mas como que eu vou falar para o meu empregador que ele não pode abrir o negócio? Pense da seguinte forma: se você conseguir responder a um empregador que ele não pode abrir um negócio porque ele não é viável naquele local, naquela região, por causa de alguns motivos que serão levantados nas suas perguntas, obviamente ele ficará grato por isso, porque ele não vai investir o dinheiro dele em algo que pode dar prejuízo. Não concorda? Então, a resposta essencial do final desse trabalho, ela não precisa exatamente corresponder às expectativas de ser viável. Pode não ser viável porque você vai considerar esse processo, tá bom? É uma proposta simples ali. Você possivelmente vai utilizar 2 páginas. Nossa, professor, tudo isso? Não levem ao pé da letra. A primeira página vocês vão colocar ali as perguntas e na segunda página vocês vão colocar esse feedback, essa análise comercial que eu mostrei aqui para vocês, tá bom? Preciso completar ela inteira? Lembre-se sempre o seguinte: a avaliação será pautada na sua capacidade de argumentação. Então, sempre tentem convencer o leitor da sua perspectiva, do conhecimento que você está aplicando naquela proposta, tá bom? E atenção, nós temos algumas considerações. Não serão aceitas cópias de outras fontes. Professor, mas se você vai disponibilizar um material extra e tem um material da disciplina, eu não posso citar? Sim, vocês devem e podem citar, mas vocês não devem copiar. E lembrem sempre de uma situação: é extremamente importante que se referencie toda a fonte pesquisada. Essa atividade ela é baseada na capacidade de argumentação do meu aluno. Então, obviamente, se eu acabei usando alguma outra ferramenta, o que vai importar no final é realmente o que o meu aluno conseguiu me convencer, tá bom? Cópias de outros alunos também haverá desconto. Recentemente, há crescente os casos de alunos que colocam a resposta na internet, aí vai lá outros alunos, copiam essa resposta e mandam para avaliação. Nós temos programas que identificam esse tipo de cópia, pessoal, e é zero. Não há como dar nota para um monte de propostas e de respostas iguais. Não agregou valor ao conhecimento do aluno. Então, não é considerado nota em cima disso. É extremamente importante que cada um faça o seu. Professor, eu tenho um colega na minha cidade e a gente fez junto. Sim, não tem problema vocês discutirem, debaterem a ideia, tentarem chegar num consenso, tentarem fazer essa proposta juntos. A questão é que cada um deve fazer uma resposta individual, cada um a sua, ok? Combinado? Eu espero que a proposta seja provocativa a todos e que agregue um valor ao conhecimento adquirido nesse processo, tá bom? Aguardo todos vocês também nas nossas aulas ao vivo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.